JB, as farmácias de manipulação já fazem parte da nossa vida, né? Agora, você sabe o que acontece exatamente atrás de uma farmácia de manipulação? No laboratório? O que acontece até esse medicamento chegar na sua mão? E eu escolhi a Rosângela para explicar isso pra gente, que ela é do UOL Farmacêutico, e uma empresa que tem 35 anos, muito tradicional aqui na cidade, e vai dizer pra gente o que acontece, qual é esse caminho. Primeiro, Rosângela, queria que você explicasse qual é a diferença entre um medicamento manipulado e um industrializado. A diferença reside no fato do medicamento manipulado ser feito especialmente para você. Ele é feito de uma forma individual, praticamente artesanal, apesar de ter muita tecnologia envolvida, 1 a 1, e com dosagens bastante específicas. Depois vamos até falar de alguns requisitos que classifica o medicamento manipulado de uma maneira bem distinta. Mas basicamente isso, a indústria produz os medicamentos em grandes quantidades, em grandes lotes e com dosagens padrão. Não são dosagens individualizadas para atender a necessidade de cada indivíduo. Ela atende a grande maioria da população, digamos assim, diferentemente da manipulação. E quando um medicamento manipulado é melhor que o industrializado? O medicamento manipulado, ele se torna diferenciado, melhor do que industrializado, em alguns pontos principais. O primeiro deles, a adequação de dose. Ou seja, você consegue manipular a dose especificamente prescrita e que vai de encontro à sua necessidade no tratamento. Um exemplo disso, se nós temos, por exemplo, no mercado um diurético, uma hidroclorotiazida, por exemplo, ela tem uma apresentação de 25 miligramas ou de 50 miligramas. Eu consigo manipular, de acordo com a prescrição, uma dosagem totalmente diferente dessa, por exemplo, 12,5 miligramas. É uma dosagem específica, bastante reduzida, que eu consigo ter a precisão dentro da prescrição. A segunda vantagem do medicamento manipulado é justamente para atender algumas restrições que os pacientes possuem. Com necessidades especiais. Com necessidades especiais. Por exemplo, uma pessoa alérgica a corantes, uma pessoa que tem a restrição, por exemplo, a um veículo que tenha açúcar, que tenha, por exemplo, um intolerante à lactose, que não possa ter no seu recipiente a lactose. Então, nós conseguimos, através da manipulação, justamente manipular esse medicamento sem esses elementos que são restritivos a esse paciente. Então, isso é muito interessante, principalmente para alérgicos, né? Para pessoas que têm essas necessidades especiais e, às vezes, muitas vezes, não encontram recursos no mercado para atender o seu tratamento. Um terceiro ponto bastante importante são as formas farmacêuticas diferenciadas. Quando houve a retomada da farmácia de manipulação, nós basicamente atendíamos as formas farmacopeicas, as tradicionais que nós chamamos, as formas de xarope, suspensão, um supositório, um gel, um creme, inúmeras formas. Porém, vamos dizer, de uns 10 anos para cá, e muito especificamente de uns 2 anos para cá, nós temos conseguido formas farmacêuticas inovadoras, que seriam formas justamente diferentes das tradicionais, como, por exemplo, uma goma de colágeno, uma gota de chocolate, um sachê, uma cápsula sublingual, o nosso próprio filme orodispersível, que é extremamente atual, recente, que visa dar praticidade e conforto a esse paciente. Quando você pensa em crianças que têm dificuldade em aceitar determinados tipos de medicamentos pelo sabor, pela palatabilidade, ou até mesmo nos idosos que têm grande dificuldade, por exemplo, de deglutição, e às vezes são polimedicamentosos, né? Eles tomam muitos medicamentos durante o dia. Quando você consegue formas mais agradáveis, né?
melhora muito a adesão do tratamento, ou seja, eles conseguem levar o tratamento por mais tempo, com mais frequência e mais facilidade. E essa facilidade justamente para unir medicamentos diferentes. Exatamente, que é a quarta vantagem que eu vou te falar. Nós podemos justamente, através da manipulação, associar vários medicamentos em uma única cápsula, por exemplo, ou numa dose de um xarope. Desde que esses medicamentos não sejam incompatíveis entre si, nós podemos associá-los e dessa forma você diminui muito o número de tomadas. Isso também melhora a adesão do paciente ao tratamento e tem um fator muito importante, que é a economia também. Muitas vezes, quando você associa, além da praticidade, existe uma economia também nesse tratamento, quando a gente pensa, por exemplo, num uso contínuo. E o que faz a farmácia de manipulação ter qualidade, o medicamento ter qualidade? Eu acho que a gente pode resumir em 4 pilares fundamentais. Matéria-prima. A procedência da matéria-prima. Você sabe que no Brasil nós temos grande parte da matéria-prima importada, mais de 80% é importada. Então, essa procedência de fornecedores qualificados, além de um alto grau de pureza, de condições ideais de armazenamento e utilização para proteger justamente a integridade dessa matéria-prima, são fundamentais, são um dos fatores de sucesso do medicamento manipulado. A seleção do fornecedor e a qualificação dessa matéria-prima é fundamental. Você recebe essa matéria-prima, mas mesmo assim você tem que checar se essa matéria-prima está de acordo com o laudo enviado e para isso nós temos laboratórios de controle de qualidade. Aí vem a tecnologia. O farmacêutico investe muito em tecnologia porque isso tem diferença também. Tem, é fundamental também. A tecnologia, através dos equipamentos que se trabalham, no seu dia a dia, né, todos os equipamentos que compõem o laboratório, mas também através, por exemplo, de um processo de purificação da água, que se a gente for pensar é vital para esse processo, né, ser uma água pura, isenta de metais, de interferentes, né? A própria tecnologia hoje que nós citamos em termos da nossa pesagem computadorizada, né, que é fantástica, que além de ser precisa, evita falhas possíveis no processo, ela assegura que tudo aquilo que você tem que pesar, selecionar as matérias-primas sejam exatamente corretas e elas inclusive travam o processo. Mas a tecnologia, ela é um fator que realmente enriquece todo o processo e o diferencia. E o processo todo que o medicamento faz? Eu conheci o laboratório gigantesco do farmacêutico e eu vi que são várias salas. São muitas salas porque além dos processos macro que nós chamamos, que seriam os de uso interno ou de uso externo, nós temos subprocessos. Então, esses subprocessos, eles são subdivididos porque a própria legislação exige, mas, por exemplo, você tem um processo de pesagem e você tem a encapsulação e em seguida você já vai ter uma validação, que não deixa de ser, por exemplo, o cálculo do desvio padrão, que vai assegurar o peso individual de cada cápsula, para ver se não houve nenhum desvio de peso, para que todas exatamente tenham a quantidade prevista. É uma validação. Então, o nosso processo ele é muito amplo, é como se fosse uma grande corrente em que ele tem variações dentro dele e várias validações também, para que assegure a qualidade. Para o produto final ser exatamente aquilo. E tem os profissionais. Quantos profissionais tem aqui hoje, Rosângela? Então, nós temos a nossa equipe hoje da Farmacêutico Baixada em torno de 150 colaboradores. Nós temos em torno de mais de 50 colaboradores somente no processo produtivo, porque ele exige uma qualificação diferenciada. Além da equipe farmacêutica, que é bastante grande, hoje nós temos mais de 23 farmacêuticos graduados de nível superior que atuam diretamente e indiretamente, né, no processo de produção. Nós temos também técnicos e auxiliares que são amplamente treinados. Isso faz uma grande diferença, até porque, como nós somos uma empresa certificada ISO 9001, Letícia, já há 18 anos, já estamos na nossa 6ª recertificação, nós temos como um dos requisitos da norma internacional é justamente a capacitação dessa equipe. Então, o treinamento faz parte da nossa história e do nosso dia a dia. E os medicamentos de farmácia de manipulação são iguais em todas as farmácias?
Na realidade, todos os medicamentos têm que ter qualidade. Nós sabemos que para um medicamento ter qualidade, eu volto naqueles 4 pilares: matéria-prima, selecionada de fornecedores qualificados, tecnologia, equipe treinada, capacitada e comprometida com a saúde. E também os processos bem definidos, subdivididos. Você vê que na nossa produção nós temos esses processos individualizados. Além do espaço, os nossos processos são muito detalhados, muito diferenciados, de maneira a garantir todo esse circuito que o sistema de qualidade garante. E isso faz a diferença. Isso faz a diferença, porque você, a cada processo e subprocesso, você está validando. Ou seja, se existe alguma coisa não conforme, ela não chega no produto final. Você consegue corrigi-la dentro do processo. E como é que a gente escolhe a farmácia de manipulação? Eu acho que a única coisa que a gente não pode escolher a farmácia de manipulação, um fator primordial, é apenas pelo fator preço. A gente tem que conhecer a empresa, o tempo que ela está no mercado, a idoneidade que ela tem, o respeito que ela tem da população e dos profissionais de saúde que a referendam. O preço é o único fator que a gente tem que avaliar muito bem, porque saúde não tem preço. Como a gente diz, né, se a gente for fazer uma analogia do medicamento com a alimentação, somente com bons ingredientes fazemos uma alimentação rica e saudável. E no medicamento também. Você precisa de matérias-primas, você precisa de estrutura, você precisa de respeito, comprometimento, tecnologia. Então, são muitos requisitos para você ter um medicamento de qualidade. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração e não se basear apenas no fator preço. Olha, JB, é uma longa história, a história do farmacêutico, e a Rosângela já me falou que vai fazer um projeto muito bacana mostrando todo o processo, tudo o que acontece no laboratório, que é muito interessante para a gente entender melhor o que chega na nossa mão na hora que você pega o medicamento e começa a tomar. Obrigada, Rosângela. A gente se encontra no novo projeto. Obrigada, Letícia.